que te faz ter essa fome de coisas novas, assim, enfim, se tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Eu queria saber disso, porque se conecta muito com o que é o ElevaCast. Se eu pudesse levar um pouquinho dessa sementinha para quem tá em casa e assistindo a gente, eu acho que é um ganho muito grande, assim. Você consegue trazer um pouco disso pra gente? Que legal. Você falando assim, né? E até com uma baita introdução que você fez nesse programa, parece assim que, nossa, foi super pensado. Não, Cara, que tem uma visão e tudo mais. E tem um pessoal que eu gosto que eles falam que são nexialistas. Já ouviu falar? Já, do termo, né? O termo, né? Que eles conseguem observar e capturar o futuro próximo e coisas, as tendências e tudo mais. Não penso muito por aí. Conheço alguns, são bem legais e tudo mais, mas eu não acho que é o meu caso, pelo menos, né? Apesar de eu estar sempre atento a novidades. Eu acho que a gente é uma eterna construção. Não posso falar que eu, longe de ser perfeito, de ter uma ideia fixa e atrás. Eu acho que essa combinação de criatividade e a liderança, não só de envolver as pessoas, time e tudo mais, mas de poder mover alguma coisa no sentido de materialização daquilo, ela sempre foi uma constante na minha vida. Por mais, acho que aí tem aquela combinação de ser muito curioso, de gostar um pouco de tudo, de olhar. Eu falo que é o faixa branca em todas as artes marciais. Né? Eu gosto de conhecer um pouco mais, claro, tem aquelas que eu virei faixa preta. E isso também ajudou. Então, ter uma visão mais de mundo, mais holística, ter interesses, buscaram. Né? As minhas literaturas de hoje são muito diferentes da época que eu comecei na minha trajetória profissional. Eu sou um cara que devorou muitos livros corporativos, esses livros de executivos, aqueles que você normalmente encontra na banca, numa livraria de aeroporto. E aí depois eu descobri que a maioria daqueles livros são uma porcaria. Porque os grandes livros e as grandes lições às vezes não estão num romance, não está num livro de filosofia, vai estar num contexto histórico, num livro de história. E é aquilo que vai nutrir e abastecer um conhecimento que, ok, talvez o livro ali que te ensina a vender melhor, ou o livro que te ensina a fazer o planejamento estratégico da sua empresa, ou que os 8 hábitos e tudo mais, não é que eles são ruins, assim, é que não são suficientes. Então, acho que ali, e aí você falou da crítica, né? Para mim, a crítica, ela tem uma palavra forte no português. Em outros idiomas, ela não funciona exatamente como é o nosso. Mas a crítica aqui a gente leva muito para um lado negativo, né? Estão me criticando. Mas, no fundo, a crítica é um apontamento para uma transformação. Quando você vai a algum lugar e você vê alguma coisa ruim e você faz a crítica, qual é o interesse dessa crítica? Se eu vou num restaurante, a minha comida veio fria, e eu chamo o garçom e pergunto, olha, minha comida, fiz uma crítica, a comida está fria. Qual é o meu interesse? Como cliente, eu gostaria de comer uma comida quentinha. Mas também existe o interesse de eu avisar, né, para que ele possa corrigir o problema. Porque tem muita gente que não faz a crítica. E aí o que acontece? Ela reclama, ela come a comida fria, ela vai embora e nunca mais volta. Isso talvez para um restaurante, que é um exemplo, usei bastante hoje, né? Mas ele é um exemplo muito simples. Mas quando você está numa organização, numa empresa, ou você está tocando o seu negócio, a crítica ela tem que ser valorizada e acolhida. Tem gente que foge do feedback. Eu sempre gostei, o feedback é um problema. É um problema, não, um presente. Então, como que eu resolvo isso? E será que eu tenho que resolver tudo? E ok, às vezes você tem que receber a crítica e avaliar. Faz sentido, não faz? É prioritário ou não é? E prioritário, às vezes, no sentido de se eu não fizer nada, aquilo se agrava, né? Sim. Alguém olhou para mim e falou assim, você tá com uns pneuzinhos, hein? Precisa fazer uma academia, hein? Precisa fazer exercício. Foi uma crítica. Direta, pessoal. E a mim, qual a intenção? Será que foi para me prejudicar, para me sentir mal com o meu corpo? Ou não? Pô, vamos fazer um esporte. Talvez esteja preocupado com a minha saúde. E legal. E aí tem a questão da prioridade. Se eu não fizer agora, será que dá para esperar um pouco mais? Se eu não fizer nunca mais, será que não agrava? Então, essa combinação de coisas durante a minha trajetória, de ir observando e tudo mais, me conseguiu transformar numa pessoa, não um chato que aponta os erros, mas aqueles que conseguem encontrar soluções, combinar problemas. Sempre fui um cara muito combinativo.
talvez, aí sim, a profissão em compras, que o pessoal olha muito como alguém que negocia, ou alguém que fica encontrando fornecedores. Eu sempre olhei com outra ótica. Eu falo, eu tenho um negócio e ele tem um problema interno que somente, ou talvez uma solução externa, pode resolver esse problema. Ela pode ser tão simples quanto contratar uma atividade de facilities, um serviço de limpeza. Ou ela pode ser extremamente complexa, que você tem que chamar uma consultoria junto com desenvolvedores e programadores para poder fazer um sistema muito único para a natureza do seu negócio. Ou eu vou ter que chamar uma empresa de equipamentos que tem uma equipe de engenharia muito específica para fazer uma linha de produção para o produto que eu quero fabricar aqui dentro. Então, toda essa natureza de envolver essa resolução de problema também se combina, talvez, com a engenharia. No fundo, a engenharia é um pouco isso. A gente usa conceitos da física, da química, para entregar soluções de comunidade humana. Seria um engenheiro clássico? Não. Mas em alma, sim. Acho que todo mundo é um pouco assim, de ser resolutas nesses problemas. E acho que foi um pouco aí que essa questão da crítica e tudo mais que pegou. Acho que hoje, quando eu olho a minha maturidade como ser humano, e até mais do que profissional, eu olho com muito mais cuidado. Eu penso que no passado, nossa, como fui impulsivo em alguns momentos. Em outros, como fiquei passivo. Em outros, nossa, como minha inteligência emocional foi tão baixa para alguém que é tão inteligente em outros aspectos, em raciocínio lógico. Em outros, eu falei, nossa, como eu tive uma saída boa de inteligência emocional aqui. Não, nem parece comigo mesmo, que às vezes estou nervoso num trânsito de São Paulo. Mas isso tem a ver com maturidade. Com o tempo passando, com as relações sendo construídas, com as pessoas em nossa volta, a gente vai entendendo qual é o verdadeiro... O que faz sentido nessa nossa etapa de vida? Vale a pena eu me estressar por isso? Às vezes, a comprar brigas vai me fazer feliz? Prefiro estar certo a ser feliz? Eu diria que às vezes dá para ser... Quando é a combinação de ambos, né? Prefiro estar certo e ser feliz, é o melhor. Aí tá bom. Mas nem sempre é possível. Mas acho que a coisa que me traz mais satisfação nessa conjuntura, e a gente até tem um amigo em comum, que é o Guigo, né? A gente falou isso num almoço recente, como é legal, às vezes, sem interesse nenhum, a gente poder transmitir conhecimento, poder ajudar as pessoas. Eu não sei nem se vou ver as pessoas amanhã ou não, mas poder ajudá-las. E, às vezes, quando eu precisar, saber que existe uma rede de confiança que essas pessoas vão podendo ajudar a gente também. Ou, se não diretamente, através de outros, em laços, em elos que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. É meio normal. A gente sabe que na nossa infância a gente fez amigos que hoje talvez a gente não fala tanto. E agora, talvez amanhã ou na semana que vem, você vai encontrar e conhecer uma pessoa que você pode ser seu grande amigo, sua grande amiga para o resto da vida. Então, assim, quanto estamos abertos a conhecer novas pessoas, a conectar problemas, a ajudar legitimamente. Talvez isso seja até um mal da sociedade. As pessoas estão dispostas a ajudar os outros, genuinamente. E acho que isso resolveria grandes problemas no mundo inteiro, aliás, né? Não só profissionais ou de empresas, pessoais, familiares, mas acho que numa linha mundial, às vezes, se todo mundo se preocupasse um pouquinho mais com os outros, a gente conseguiria alcançar coisas muito maiores. Sem dúvida. São relações mais genuínas, né? Provavelmente, assim. Então... E você sente quando as ajudas são genuínas ou quando existem certos interesses ali por trás, assim, né? Então... Sim, eu sempre tento... É legal isso, eu gosto... O que eu vou falar pode ser polêmico, vai ser polêmico. Mas observem as pessoas em volta. E todo mundo tem uns amigos que vocês conhecem há mais tempo. Faça esse exercício pensando nas suas amizades. Os amigos que você tem são porque eles são interessantes? Ou é porque você é interesseiro? E o contrário também. Eles são interesseiros ou são interessantes? Sempre procure ser interessante. Seja uma pessoa interessante. O que faz você ser uma pessoa interessante? É sua trajetória? É o seu conhecimento? Pode ser. Tem gente que é interessante porque tem dinheiro. Tem gente que é interessante porque tem a solução para os seus problemas. Tem gente que é interessante pela religiosidade. Tem gente que é interessante, sei lá, porque é afetuosa, porque te escutou no dia que você precisou. Tem gente que é simplesmente interessante porque está presente. Então seja interessante, não interesseiro.